Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ranildo Santos, do canal Falando com Deus, e eu estou aqui hoje para poder trazer para vocês as 10 atitudes de um pregador eficaz. Você sabia que existe? Existe. Tem pregadores que pregam muito bem e eu pude perceber que as atitudes deles são bem precisas, né? E a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acabei descobrindo 10 atitudes eficazes de alguns pregadores que eu acredito que, se você colocar em prática, vai te ajudar muito quando você estiver ministrando a palavra de Deus, seja lá onde for, na igreja, na sua igreja, na igreja de um colega, né, de um amigo seu, seja lá onde for. Ok? Eu gostaria de passar para você essas 10 atitudes. Se você tiver elas, se você tiver essas atitudes, eu tenho certeza que o seu sermão vai melhorar e muito. Primeiramente, é claro, a gente sabe, né? Tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus, tem que ser convertido, tem que ser de Deus, tem que ser pregador, tem que ter o chamado. A gente sabe de tudo isso e é assim que tem que ser. Mas, para quem já prega, às vezes é necessário ter algumas atitudes no altar para que o seu sermão seja bem direcionado, esteja da forma correta e seja aceito. Tem isso, sabia? Pois é. Às vezes a gente se perde, os irmãos se perdem um pouco. Não, mas Deus mandou falar, eu estou falando. Estou nem aí, eu estou falando. Aí falta carisma, falta simpatia, falta aquele tom amigável. Por quê? Porque ninguém é obrigado a nos ouvir. Ninguém é obrigado a aceitar tudo que a gente fala. Mas se você tiver algumas atitudes direcionadas pelo Espírito, que eu creio que são algumas dessas aqui que eu vou te mostrar, na realidade são 10, eu acredito que você vai melhorar bastante quando estiver ministrando a palavra de Deus. Pastor, quais são essas atitudes? A primeira delas, não exagere no pronome pessoal. No caso, eu, né? Você é porta-voz de Deus e não de si mesmo. Às vezes a gente exagera, né, nesse pronome pessoal. Porque eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, né? Não é você, não sou eu, como pregador da palavra, né? Nós somos ali porta-voz de Deus e não de nós mesmos. Portanto, não devemos usar o púlpito para se autopromover, né? Eu. Não somos nós, é Cristo. A segunda atitude é, sendo porta-voz de Deus, né, e não dos homens, nem de si mesmo, nem de qualquer instituição, devemos pregar a palavra, ou caso contrário, eu e você já fomos reprovados por Deus se nós subirmos no altar e não pregarmos a palavra. Tem gente que fica enchendo linguiça, né? O povo hoje carece de conhecimento, querido. Você precisa levar conhecimento de Deus para o povo. Ok? Então pregue a palavra. Subiu no altar, pregue a palavra. Ainda, né, que tenha aprovação dos homens e ainda que não tenha aprovação dos homens. Nós temos que pregar com aprovação e sem aprovação dos homens, né? Porque tem pessoas que querem ouvir da nossa boca aquilo que Deus tem para falar. Não importando elas, a situação da vida delas. Elas querem ouvir Deus falar com elas. Já tem outras pessoas que elas não gostam de determinados temas, tipo pecado, inferno, diabo, né, dízimo. Se você toca em alguns temas tipo esses, alguns irmãos fecham a cara, né? Mas pela ordenança divina é melhor você ficar na obediência a Deus do que aos homens. Terceiro, busque a mensagem do coração de Deus.
tá? Através da oração e do testemunho, né, interior do Espírito Santo. Jamais, assim, pregue o que os ouvintes, né, o que os irmãos querem ouvir, entendeu? Ou o que os outros querem que você pregue, ok? É preciso ter sensibilidade, porque senão você corre o risco de estar agradando simplesmente a homens e esquecendo de agradar a Deus. O dono da mensagem é Deus, e não você, e nem eu, e nem os outros, né? Tem objetivo. Eu sempre falo isso, né? Às vezes quando eu estou pregando, eu toco nesse assunto. Na verdade, todo pregador precisa ter objetivo. Se ele buscou de Deus, né? Se ele recebeu a orientação do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo falou com ele, com certeza ele terá um objetivo. E esse objetivo será alcançado. Tem objetivo conhecendo a vontade de Deus para os ouvintes, né? Ou seja, a verdade que ele deseja que você transmita, né? Use sua pregação apenas com foco ou o objetivo em transmitir essa verdade no coração dos ouvintes, entendeu? Ok? Mais uma atitude: ser coerente. Coerência é super importante. Uma mensagem, ela deve ter começo, meio e fim. Às vezes eu tenho esse hábito em preparar uma mensagem e acaba que o meu desejo é levar conhecimento, né, bastante conhecimento para a igreja, e às vezes eu acabo pecando, né, exagerando ali no tamanho da mensagem, e costumo às vezes até passar do tempo. A gente erra, às vezes a gente falha sim, somos falhos, mas é interessante aprender a ser coerente, né? Pegar a sua mensagem inspirada por Deus, aplicar ela de forma que ela tenha começo, meio e fim, dentro de um prazo bacana, 45 minutos. Eu acho que na época de hoje, 30 minutos, as pessoas já estão cansando. É complexo, é difícil, né? Porque às vezes o louvor é 1 hora, ninguém cansa. Pulam, dançam, e o pau quebra. Quando chega na hora da palavra, 30 minutos já está todo mundo cansado. Bom, mas amém, né? Glória a Deus por isso. Então, sua mensagem tendo começo, meio e fim, você vai ter sucesso. Ela deve ser ordenada, né, para facilitar a compreensão do ouvinte. Deus dá a mensagem, né, para a gente e também a inspiração. Esse é o lado divino da pregação. Já o lado humano, cabe a nós a forma que você e eu, ou a forma de nós transmitirmos essa mensagem com bastante propriedade, dentro do contexto. Transmitir essa mensagem de uma forma onde as pessoas venham olhar para ela e dar muita importância para ela. Vamos lá, mais uma atitude não seja omisso. O pecado dos pregadores atuais, nosso pecado às vezes, é a omissão, é o medo de desagradar. E com isso, algumas verdades elas acabam ficando ocultas, né? Por falta de quê? De coragem de transmitir, né? Por receio dos resultados, ou como eu vou dizer, ou consequências, né? Devemos saber que nós fomos chamados por Deus para pregarmos toda a verdade do Evangelho. Caso não façamos isso, preste atenção, vamos dar conta diante de Deus um dia. Acrescentar mais uma atitude: nunca acrescente nada além da mensagem que Deus te deu. Jamais diga o que Deus nunca disse, jamais minta, jamais dê falsa interpretação a textos bíblicos. Outra atitude: seja de oração. Todo pregador eficaz passa mais tempo com os joelhos no chão, querido, do que no púlpito. O púlpito é muito bom. É muito bom você pregar, as pessoas estarem ali dando atenção ao que você está falando. Mas, para que essa atenção dada seja suprida
de forma sobrenatural, você e eu precisamos estar de joelhos no chão, buscando a Deus. Eu costumo dizer que um grande guerreiro, antes de ir para a batalha, ele soa muito, transpira muito no treinamento. Daí, quando ele chega na batalha, né, na guerra, ele praticamente não sangra. Isso é um ditado chinês, na realidade, e eu costumo usar ele. Então, o treinamento do pregador, um dos treinamentos do pregador é joelho no chão, buscar, é orar, buscar a vontade de Deus. Mais uma atitude, seja um profundo estudante das Sagradas Escrituras. É uma forma de treinamento, né, também para o pregador. Conhecer a palavra, você é pregador da palavra, você precisa conhecer a palavra. Faça cursos, né? Leia bastante, compre livros em alguns determinados assuntos que você ainda não domina, tá? E não seja negligente, ninguém pode dar o que não tem, ok? O conhecimento da palavra de Deus é o grande recurso do Espírito Santo ao pregador. Seja humilde, nem eu nem você somos mais ungidos do que ninguém, nem maior e nem mais abençoado. Por isso, o que você tem, o que nós temos, na verdade, é uma grande responsabilidade. E com certeza, um juízo mais duro nos aguardará. Por quê? Porque estamos pregando e somos pregadores da palavra de Deus. Ok, querido? Fica aí com essas, na verdade são algumas dicas, né? Se você colocar em prática, se tornarão atitude sua, e daí você será bem sucedido quando você estiver ministrando ali o seu sermão, ok? Coloque em prática, volte o vídeo, assista de novo, né? Escute e coloque em prática. Quando a gente aprende, às vezes corremos o risco de cair no comodismo, então você nunca pode parar de querer aprender coisas novas, amém? E o mundo que nós estamos vivendo hoje é um desafio para nós pregadores, né? O mundo está ficando cada vez mais difícil pregar e levar a palavra de Deus. Então nós precisamos de muita orientação do Espírito, muita direção de Deus para alcançarmos aí os corações dos perdidos. Ok? Então tá. Fiquem todos na paz. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Curta este vídeo, compartilhe com um amigo, né? Favorite, ok? Dê um joinha aí pra gente. Se você gostou, dê um joinha. Se não gostou também, dê um joinha. Faça um comentário, né? Se você, pastor, eu achei legal, mas seria interessante se você fizesse assim, assim, assado, ok? Então tá. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe.